luz na vida dos vasos do Senhor. Abra, por favor, em Colossenses capítulo 1, verso 24. Apenas esse verso e meditemos com atenção. Olha o que Paulo diz aqui sobre a sua carreira de fé e o seu serviço ao Senhor. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos. Me regozijo nos meus sofrimentos. Paradoxo. Os meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Sabe, meus irmãos, como é com toda a palavra de Deus? Se esse verso for lido apressadamente... Só para esclarecer aqueles que estão nos ouvindo, ou que ainda não têm muito conhecimento dos termos, que eu consegui já aprender, é que essa igreja é o corpo de Cristo, também chamado algumas vezes da noiva de Cristo, no sentido simbólico, lógico, espiritual. Então, o corpo de Cristo é formado por pessoas que nasceram de novo, pessoas que tiveram o espírito vivificado. Né? Então, a história de que ser filho de Deus é aquele que vive a vida espiritual. É aquele que acredita nas coisas que não se vê, como ele vai falar. Realmente ele não pode ser entendido, porque é muito grave o que está afirmado aqui, de muita solenidade. Observe, a palavra preencho, que você, talvez a maioria das versões contenha essa palavra, ela literalmente significa eu supro, eu suplemento, eu complemento. É a ideia, então, de algo que está faltando de alguma forma e que precisa ser suplementado. O que é que Paulo diz que está faltando e que precisa ser suplementado? Continuemos. Preencho o que resta. Nós temos uma outra palavra muito forte, porque a palavra literal fala exatamente de um déficit, algo que está faltando. Preencho o déficit, o que falta. E o que falta do quê? Caminhamos ainda para mais contundência nesse versículo. É o que falta das aflições de Cristo. Aqui, claro, vamos parar de novo um pouco mais. Olha a explicação. No que concerne as aflições de Cristo para cumprir a obra para o qual ele foi designado como Messias, nada, absolutamente, ficou faltando. Tanto é que o nosso Senhor Jesus disse no seu penúltimo brado na cruz, está tudo feito, está tudo consumado. Então, em que sentido Paulo está dizendo que ele complementa ou preenche, suplemento, o déficit, o que falta das aflições de Cristo? Então, o restante do versículo vai nos ajudar, mas precisamos cuidar. Ele vai dizer, preencho o que falta dessas aflições de Cristo na minha carne. Mas não apenas isso. A favor do seu corpo, que é a igreja. Corpo, que é a igreja. Considerando esse versículo com cuidado, penso que a única maneira de o compreendermos adequadamente, se é que nós não vamos ferir o significado do sacrifício completo de Cristo na cruz, é da seguinte maneira. Os sacrifícios, ou o sacrifício do Senhor, para a redenção, as suas aflições, os seus sofrimentos para a redenção, foram absolutamente completados. Mas as aflições de Cristo, no que concerne a edificação do seu corpo e a preparação desse corpo como uma igreja gloriosa para ele, essas aflições ainda estão em curso no sentido de que Deus chama cooperadores para que participem desse trabalho de edificação de um corpo pleno para o nosso Senhor Jesus.
Sofrimentos para a redenção completos. Sofrimentos para a edificação estão em curso. Entenderam? Na cruz, Jesus Cristo já salvou para a vida eterna aqueles que creem nele, aqueles que morreram na cruz com ele, isso significa a morte para o mundo. Você entender o que é essa morte para o mundo? A morte para os valores do mundo. Os valores do mundo são contrários de Deus, são mundanos, são egocêntricos, são carnais. Isso é oposto à vida espiritual. Na cruz ele salvou. Mas depois vem o que nós estamos vivendo aqui, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o espírito vivificado, ele está edificando Cristo nele. E à medida que ele edifica Cristo nele, ele está edificando Cristo no corpo de Cristo. Porque o novo nascido, aquele que vivificou o Espírito, ele faz parte do corpo de Cristo. Então, a função de cada um de nós é edificar cada dia, em função das circunstâncias, como ele vai vir a dizer, o crescimento de Cristo em cada um de nós. Essa que é a ideia do cristianismo.